Bom dia, um prazer tê-los aqui. E eu tenho o maior prazer de presidir esta mesa, nesta casa em que eu fui professor durante 30 anos. E o prazer é maior porque eu tenho companheiros de mesa queridos. Fiquei conhecendo ontem o desembargador Mantovani, lá do Ceará. A Thaís Amoroso Pascoal foi minha orientanda no mestrado, e tem até o nome da minha filha, Thaís, e ainda tem amoroso no nome, então a satisfação é maior ainda. O meu colega Bacelar, colega da magistratura, e também na escola da magistratura, da Associação dos Magistrados do Paraná. E, finalmente, o Paulo Vitor, que eu conheci ontem, anteontem, né, no jantar, e também é um prazer de tê-lo aqui conosco. Não quero atrasar o evento, então, vamos, desde logo, conforme a ordem combinada, passar a palavra por 20 a 25 minutos ao desembargador Mantovani. Mantovani Colares Cavalcante. Bom dia, prazer, uma alegria estar aqui nestas jornadas tão especiais e, obviamente, a gente tem que agradecer ao professor Cássio Carpinella Bueno pelo convite, o honroso convite, um privilégio, além da responsabilidade de dividir aqui com a mesa. E gostaria, inicialmente, de saudar a mesa, na pessoa da professora Thaís Amoroso Pascoal. Afinal, é a única representante feminina, ainda bem que temos uma representante feminina, embora a comissão científica das jornadas tenha as professoras Rogéria Dotti e Flávia Pereira Rio. Então, de certo modo, está representado os demais colegas de mesa. E gostaria, então, de, nessa perspectiva da homenagem desses dois grandes juristas, deixa eu também controlar meu tempo aqui, presidente, para não causar constrangimentos ao presidente, embora seja dever de ofício, mas eu vou aqui colocar os meus 20 minutos, não é isso? Pronto. Bem, é um tema desafiador, esse tema da súmula, e me recordo desses dois livros aí, um da professora Tereza, outro organizado pelo professor Marinoni, que são os dois grandes homenageados, dois ícones do direito, eu não diria nem do direito processual, eu diria do direito brasileiro. E há muito tempo eles falam sobre isso, né? Por isso que eu fiz questão de colocar esse livro um do lado do outro, né? Podia até colocar um em frente ao outro, aí ficava o diálogo das fontes, né? Que o negócio está na moda, dizer o livro conversando com o outro, diálogo das fontes. Mas a minha abordagem, ela vai ter um caminho, se me permitem, vou procurar dar um caminho assim, meio diferente do que geralmente se faz quando se trata da súmula. Eu vou utilizar um parâmetro da teoria geral do direito para falar sobre as súmulas. E começo com uma indagação. Será que ainda há espaço para as súmulas? Nesta época de valorização exagerada, eu diria, dos chamados precedentes. Eu digo chamados, eu sei que o termo já se incorporou à linguagem corrente, mas eu defendo que nós não temos precedentes no Brasil, não ao menos no sentido da tradição anglo-americana. Na realidade, nós criamos um mecanismo de fixação de teses vinculantes por tribunais,
tribunais de interpretação final do direito, eu diria, porque é claro que existem também os chamados precedentes em vários tribunais, mas, para mim, interessam quando os tribunais superiores atuam em instância especial. Já eu falo disso, inclusive, me parece fundamental estabelecer critérios de força normativa dos precedentes. Eu tenho um texto sobre isso, foi publicado no último Congresso de Direito Tributário do IBET, que eu abordei exatamente a força normativa dos precedentes. Vou colocar até à disposição da organização para quem quiser, ou também quem quiser o texto, é só me pedir pelo Instagram, que eu vou colocar no final, meu Instagram, que eu tenho o maior prazer de remeter. Mas eu faço essa indagação. E essa foto aí, a gente está aqui na Sala da Memória, né? Que coincidência maravilhosa, né? O espaço da memória, contando a história, esse vitral lindo aqui, que me fez lembrar, não é um poema, mas é uma passagem do Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, onde ele compara o amor platônico a dois vitrais numa igreja, um se olhando para o outro, sem poder se tocar, mas cada um vendo a luminosidade que vem de fora. Então, coincidentemente, nessa Sala da Memória, eu queria resgatar a memória desse que criou esse Instituto da Súmula, Vitor Nunes Leal, um ministro supremo que fez isso como uma prática de controle e anotação dele próprio, nos cadernos que ele usava, imagine, era na época que não existia ainda nem computação, e ele anotava e fazia resumos dos julgamentos do Supremo para, nos próximos julgamentos, não haver contradição, para manter a coerência. E os ministros até brincavam, diziam, como é que estão aí os caderninhos do ministro Vitor? Cuidado com os caderninhos do ministro Vitor. E aí se teve a ideia de fazer um departamento no Supremo para organizar isso, que passou a se chamar, não é, de súmulas do entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal. Mas, como é um trem muito grande, já dizia o mineiro, então ficou com súmula, não é? E aí a indagação que podemos fazer, a partir desse corte histórico, que eu mostro aí exatamente a imagem do ministro Vitor Nunes Leal, afinal de contas, as súmulas têm futuro, as súmulas ainda podem ser trabalhadas. Tem um trabalho maravilhoso do Paulo Vitor, que fará em breve aqui a exposição, no que foi publicado no Conjur, recomendo a leitura, sobre as súmulas como método de gestão. Acredito que ele vai abordar também esse aspecto aí. Mas, vejam, é uma coisa muito interessante, porque, se a gente for parar para pensar, o Supremo parou de editar súmulas, não é? Ele, desde 1984, já tinha parado, depois veio uma virada aí a partir da súmula vinculante, isso gerou uma tentativa de ressuscitar a súmula, porque seria interessante, na ilusão de que as súmulas reduziriam o processo, essa é uma ilusão que ainda permanece com os precedentes, né? E aí, de repente, vieram novas súmulas, né? 115 súmulas num ano só, em 2003, e depois deixaram de editar, além das 59 súmulas vinculantes, até 2023. O STJ continua editando súmulas, né? O que é um aspecto muito interessante. Mas, se nós formos olharmos a questão da ideia, né, das súmulas como tradição, não vou falar muito aqui, acredito que os outros expositores e a nossa expositora aqui pode falar, não sei se vai falar, sobre a tradição que não é novo, né? Nós pegamos, muita gente faz referência aos assentos portugueses. Aí tem um livro clássico do Castanheira Neves, mas a professora Teresa Ruim descobriu que, antes dos assentos, já existiam as façanhas, que é bem anterior aos assentos, é do século XII, esse hábito do português de criar pequenos enunciados, traduzindo o pensamento do tribunal. Bem, mas o que eu pretendo fazer aqui é uma abordagem, de certo modo, pegando um eixo teórico, porque aí eu vou me prender a ele como premissa, isso é muito importante no desenvolvimento de qualquer ideia científica. Depois farei uma abordagem crítica das súmulas e, no final, uma proposta. Eu acredito que um evento científico como este tem que deixar no ar, ainda que fique no ar, tal a música Futuros Amantes do Chico, né? Milênios no ar, o amor para ser usado por outro, né? Mas a gente tem que deixar no ar indagações, para que a gente possa refletir. São essas propostas que eu quero trazer aqui, para, quem sabe, nós aproveitemos esse instituto maravilhoso, não sei o pensamento dos demais da mesa,
mas que eu entendo que não deva ser abandonado e muito menos reduzido a uma insignificância diante dos chamados precedentes. Ao contrário, acho que nós podemos trabalhar no futuro de modo muito adequado com a súmula. Então, veja, eu me utilizo de parâmetro científico e eu pego o professor Gregório Robles. Eu gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade um dia de conhecer esse autor, se não o conhece. É um dos maiores pensadores da atualidade da Europa Ocidental, espanhol, e que fez a sua teoria geral do direito em 3 volumes. Ele levou 23 anos para escrever essa obra, ele mesmo diz isso na introdução. Ele fez em 3 volumes e ele enquadrou a teoria geral do direito dentro de uma teoria por ele criada, né? Exatamente a partir de parâmetros que ele denominou de teoria comunicacional do direito. E ele colocou em cada volume um aspecto da teoria do direito. O volume 1, o aspecto sintático, que ele chamou de teoria formal do direito. O volume 2, o aspecto semântico, que ele chamou de teoria da dogmática jurídica. E o volume 3, o pragmático, teoria das decisões judiciais, que é o mais complicado para mim, o mais difícil, falar em teoria das decisões. Ele falou decisões em gerais e enquadrou as decisões judiciais. Veja, no volume 1, no nível sintático, que ele chama de teoria formal do direito, como nós sabemos, a sintática ela exerce uma função de um termo dentro de uma frase. Então, a teoria formal se ocupa da norma jurídica. Diz o professor Gregório Robles que há uma diferença entre sistema e ordenamento jurídico. São conceitos que refletem realidades diversas. É aí onde está a teoria comunicacional do direito, que seria um conjunto de processos de comunicação entre os homens, cuja missão é dirigir a ação humana. O direito é um sistema de signos, diz o professor Gregório Robles, com características peculiares, que tem uma função prescritiva. Ele tem um livrinho muito bom traduzido para o português, que se chama O Direito como Texto, onde ele diz que o texto bruto, quando chega, no caso, o Código de Processo Civil, ele está no ordenamento, mas ele ainda não está no sistema. O que vai levar esse texto ao sistema é a atribuição de sentido que vai dar ao texto. É essa transformação ou construção de texto para a norma, quem faz isso é o intérprete, que vai gerar, a partir daí, um sentido que se possa utilizar. E então, é exatamente por isso que ele diz que a norma é o resultado desse processo quando entra no sistema, da transformação do artigo de lei, que é um texto bruto, a uma norma jurídica, que é a interpretação. As súmulas estariam em qual nível sintático? Elas seriam textos brutos ou não? Já são um produto da interpretação e, por isso, ela tem enunciados. Esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de meditar, porque há uma falsa ideia, me permitam, é a minha concepção, de que a súmula já é um texto pronto, de que a súmula já é uma norma. E, na minha visão, não, ela também tem que ser interpretada. Ela também tem que ter uma atribuição de sentido. O volume 2, ele trata do nível semântico, ou seja, é o significado, é a dogmática. Entramos no campo da ciência do direito. E o papel da ciência do direito é exatamente construir o sistema, captar os princípios que estão aí soltos, até implícitos, e efetivá-los. É a nossa função aqui, como estudiosos, como curiosos, como doutrinadores, de construir a ciência. Então, Robles propõe uma dogmática aberta. Essa dogmática aberta pegaria exatamente todos os contextos de tradição, de jurisprudência, e iria agregando com os valores. Não é? Então, a pergunta é, as súmulas estariam em qual nível semântico? Ela impõe significado ou necessita de sentido? E aqui eu já me adianto um pouco na minha conclusão e dizer que um dos problemas ou um dos pecados da súmula, na minha visão, é que os enunciados são muito curtos. E eu vou andar aqui meio, professora, na contramão da atualidade, da geração TikTok, da geração do imediatismo e da rapidez, e dizer que nós precisamos ser mais extensos. Talvez a súmula tenha falhado muito por esse aspecto de querer ser resumida, até para atender o seu nível sintático, né? E o volume 3,
não é? Aí eu só dei uma quebradinha no celular para fazer inveja a vocês, aí mostrando o meu beat office, onde eu tirei a foto aí na varanda do livro, né? Uma inveja de quem é lá de Fortaleza, né? E aspira o mar, né? Como dizia uma das minhas poetas favoritas, Sofia de Mello, que é uma poeta portuguesa incrível. Aconselho vocês a procurar a obra dela, Mar Sonoro, Mar Sem Fundo, Mar Sem Fim. Ela diz que o mar é um milagre tão grande que ela acredita até que foi feito só para ele, né? Então, esse mar aqui foi feito só para mim. E o nível pragmático, que é o maior desafio das decisões jurídicas, o professor Gregório Robles coloca, olha só, nada mais, nada menos, eu não vou trazer aqui, é muito extenso, de 11 elementos. Ele diz que toda decisão tem 11 elementos, e ele coloca um por um. E um que me chamou a atenção é o 10º elemento, que ele chama os critérios para decidir e a hierarquia dos critérios. E aí é onde eu percebo que nós podemos trabalhar com a súmula. Vejam, ele conclui essa teoria geral do direito dele, dizendo que nós ficamos presos durante muito tempo à teoria tridimensional do direito, que aqui no Brasil foi disciplinada como ninguém por Miguel Reale, na sua filosofia do direito. Mas ele diz que a realidade não pode ter só uma dimensão. A realidade é muito mais rica. Como ele diz, o fenômeno jurídico é pluridimensional. Então, houve uma época em que o direito só se baseava nos fatos e influenciou toda uma geração de pelo menos 1,5 séculos na teoria geral do direito, dizendo que o fato era a coisa mais importante. Até no direito tributário criou-se um fetiche do fato gerador. Depois vem a época da norma como elemento ou eixo central. Até chegamos aos valores. Atualmente estamos nos valores e até nos espantamos um pouco quando a Suprema Corte utiliza valores nas suas decisões. E Gregório Robles vai além. Ele diz que é preciso muito mais do que isso. É preciso realmente acabar com essa que ele chama de mistificação epistemológica, não é? E metodológica. E temos que fazer mesmo, ele propõe uma mistura dos objetos. Vamos ser ousados e vamos ser ricos. E é essa a finalidade da teoria comunicacional do direito, né? Porque ele diz... não coloque tudo no recipiente para gerar um produto como se fosse um coquetel, né? Parece que o direito a gente junta tudo, né? Aí como vem aquela frase do James Bond, né? Que é mexido e não, né? Ele diz, o James Bond diz que o coquetel não pode ser mexido, né? Ele tem que ser só sacudido, né? Então, as súmulas estariam em qual nível pragmático? Porque muitos elementos se somam aí, lógica, argumentos, retórica, falácia. Então, veja, na verdade, o que nós temos, desde o Código de Processo Civil de 2015, é um embate entre súmulas e precedentes, tentando sufocar a súmula e fazendo nascer os precedentes. Sem dúvida alguma, a força vinculante dos provimentos judiciais, né, elas exigem, na minha perspectiva, a necessidade de uma diferença fundamental entre grau de jurisdição e instância. Nós precisamos diferenciar esses dois elementos de trabalho, porque se confunde muito no Brasil. Porque grau de jurisdição é um conceito estático, não é de natureza processual, é de natureza de organização judiciária, do Poder Judiciário. É a posição que o órgão ocupa dentro daquela estrutura que a Constituição coloca. Quando se diz que um tribunal é um órgão de segundo grau de jurisdição, não se está indicando a função dele, sim a posição. O que vai indicar a função dele é a instância de atuação. Ele pode ser, geralmente, ele é segunda instância, porque é uma instância revisora. Mas, quando ele atua como instância ordinária e originária, ele é o primeiro juiz da causa. Então, a instância já é um conceito dinâmico, de natureza processual. Significa a forma como aquele órgão atua. O Supremo Tribunal Federal, sabemos, não é uma corte constitucional pura e pode atuar como primeira instância ordinária. E aí eu faço a diferenciação, que é realmente assim, o que é muito necessário de entender, que existem as instâncias ordinárias e a instância especial. As instâncias ordinárias são aquelas que trabalham com todos os elementos colocados em causa: fato, prova, direito. Por isso que o Supremo, quando age em primeira instância ordinária, numa ação penal ordinária, ele não é corte constitucional. Ele está julgando ali, analisando fato, prova e direito. A instância especial é uma instância de interpretação final do direito,
que é restrita a alguns tribunais e restrita também não só a tribunais, mas a meios de produção. O recurso extraordinário, com repercussão geral, é uma instância especial apta a gerar uma tese vinculante. Por isso que eu sou muito refratário a dizer que toda tese fixada por tribunais, ainda que sejam superiores, são teses vinculantes. Não depende. Qual foi o modo de produção? Para que nós saibamos se essa tese é vinculante ou não. E mais, vou além, ela tem que ter um fundamento constitucional. A meu ver, eu sei que isso é polêmico, ainda mais agora que querem que os precedentes sejam muito utilizáveis, né? A lei infraconstitucional não pode atribuir eficácia vinculante a uma decisão de um tribunal. Porque, se você parar para pensar, o efeito vinculante de uma tese, do que chamam de precedentes, é praticamente uma atividade legislativa, porque ela é geral e abstrata, a ser utilizada, e com um agravante. A lei ainda permite que o juiz deixe de aplicá-la se ele considerar inconstitucional no controle difuso de constitucionalidade, que ainda é um poder que nós, magistrados, temos. Vamos falar baixinho, que já vão tirar esse poder nosso do controle difuso de constitucionalidade. Mas a tese vinculante, eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar de aplicá-la alegando sua inconstitucionalidade. Eu posso dizer que não é aplicável aquele caso pelo fator de distinção, mas é outra coisa. Bom, então, com base nessas premissas, vejam que coisa, vejam que complexidade. Eu fiz um levantamento, e só em termos de teses que podem ser fixadas por dois tribunais, pelo Supremo e pelo STJ, olha a quantidade de espécies que eu encontrei, não é? E aí eu vou passando aqui todas as espécies. Esse slide meu já está disponível aqui na organização, depois vocês podem pedir, viu? Para não ter essa preocupação em printar, né? Então, veja, eu captei todas essas espécies do Supremo e do STJ de produção de teses. É uma coisa violenta, é um número impressionante se você for verificar que hoje os tribunais estão muito mais propensos, os tribunais superiores que eu me refiro, não ao de segundo grau, né? Estão muito mais propensos a editar normas gerais e abstratas. Claro, nós sabemos que a finalidade última é de reduzir processo, mas isso gera realmente um aspecto muito violento, né, em relação ao que esses tribunais podem fazer. Bom, diante dessas premissas e dessas observações que eu faço, eu já vou me aproximando aqui dos meus 5 minutos finais, né, presidente? Vou cumprir aqui rigorosamente do ônus, né? Bom, e aí eu venho agora com a minha visão crítica, né, que é exatamente a questão do abandono das súmulas, né? E isso, a meu ver, tem um ponto muito negativo, porque há um estímulo muito grande dos precedentes, e eu não sei porque o STJ ainda insiste, acho louvável essa iniciativa do STJ, ainda insistir em fazer súmulas, né? Vocês são muito jovens, mas existia um programa chamado Balança Mas Não Cai, que tinha 2 grandes atores, o Paulo Gracindo e o Brandão Filho, né, que era o primo rico e o primo pobre, né? Lembra disso, né, desembargador? Então, o primo rico, que era o Paulo Gracindo, adorava receber o primo pobre para tirar sarro dele, né? Aí o primo pobre chegava e dizia, ó, primo, bom dia, você está com fome? Ele disse, estou morrendo de fome, não como há 2 dias. Ele disse, você quer uma refeição rápida? Eles quero. Aí ele chamava o mordomo, que era o Tony Tornado, o Charles. Aí o mordomo passava com um peru assado imenso, correndo. E aí o primo pobre, cadê a comida? Ele disse, primo, mais rápido do que isso, impossível, né? Refeição rápida. Aí, primo, eu lhe adoro, primo. Eu também lhe adoro, primo, né? Então ficavam os dois nessa esquete. E eu acho que realmente esse é um pouco a figura do primo rico com o primo pobre, o precedente e a súmula, né? Então, a meu ver, o grande problema do precedente, do que chama o precedente, eu estou chamando porque já virou linguagem comum, é a rapidez na sua elaboração. Esse me parece o ponto mais sensível que pode diferenciá-lo das súmulas, né? Então, vejam, aqui a título de exemplo, de uma sugestão, que aí eu já caminho para a minha sugestão de aprimoramento prático visando o aperfeiçoamento das súmulas. O problema da súmula é que elas são resumidas demais. Você pega essa súmula 266 do STJ e dá uma ideia de que realmente
qualquer que seja o cargo, só se exige o diploma habilitação na posse. Isso até virou uma regra hoje para várias coisas, até para exame da UAB, diploma de formato. Mas veja, se você for olhar os precedentes desses casos, você vai ver que os precedentes tratam de outras situações. Aí qual é a minha ideia? A minha ideia é que a súmula tenha enunciados, mais de um enunciado. Por que a súmula só pode ter um enunciado? Por que não 2 ou 3, como nesse caso? Desse caso concreto, eu acabei gerando 3 enunciados, que, a meu ver, seriam adequados. Por quê? Porque eles estão vinculados aos precedentes. Os precedentes indicam que, naqueles casos concretos, não era só apresentar o diploma na posse por uma circunstância de comprovação de eu ter o requisito do cargo. É porque o edital falava uma coisa, a lei falava outra, então havia situações concretas muito pontuais, que estão lá nos precedentes. Se você for olhar os precedentes, eles colocam exatamente isso. Então, a minha ideia, que eu chamei aí de súmula explicativa, seria ter vários enunciados, com uma vantagem. Você poderia ir acrescentando enunciados à medida que o tempo fosse se desenvolvendo e viesse... Olha, para que exemplo maior agora, aqui quem advoga passa por esse sufoco, do que os honorários de advogado, que está um caos, né? O STJ cada dia decide se é para apreciação equitativa, se não é, aí decide. Então, eles querem fixar uma tese. A meu ver, vai ser impossível fixar uma tese só definindo honorários. Você poderia fixar uma súmula e com vários, né, elementos agregadores. Cito outro exemplo do Supremo Tribunal Federal, não é súmula, foi uma tese vinculante, não foi súmula, mas muito interessante no campo tributário, porque a tese foi fixada na ementa de que não caberia a taxa de combate a incêndio por lei municipal. Foi um caso lá em São Paulo. Mas, se você for... Eu recebi, inclusive, como juiz, eu recebi um mandado de segurança lá no Ceará da mesma forma. Era uma lei estadual criando essa taxa. E a defesa do Estado foi maravilhosa, foi em 2 linhas. Ela disse... Aqui tem uma tese vinculante do Supremo que não se aplica, há uma distinção, não é? Porque a tese só fala em lei municipal, aqui é uma lei estadual. Mas eu fui nas razões de decidir, na ratio decidente, que é um exercício que todos nós devemos fazer, inclusive nós magistrados, não se atentar à ementa, ir no voto, e verifiquei que lá, no voto do ministro Marco Aurélio, ele inclui também o Estado. Ele diz que nenhum ente, seja União, Estado ou município, pode instituir a taxa. Então, a ratio decidente, ela acrescentou algo que a ementa não trazia. E, por isso, aí que eu faço uma sugestão de súmula explicativa, não é? Colocando toda a ratio decidente da decisão na súmula. Se fosse ser feita uma súmula nesse sentido, ela teria... Oh, desculpe. O Chico está mandando eu parar e com raiva, porque eu vou falar do Caetano agora, para terminar, né? Aí ficou ruim, né? Então, é isso. A minha ideia dessa súmula explicativa seriam essas ementas. Vejam, lamentavelmente, numa decisão que foi... Isso aí eu coloquei, onde tem a ratio decidente no voto, né? A cópia da minha decisão, para dizer que faço o que eu... Né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, eu fiz. Está aí minha decisão, onde eu coloquei a ratio decidente. E, lamentavelmente, depois o ministro Toffoli, quando era presidente, ele aplicou a tese só olhando a ementa e colocou literalmente que falar em lei estadual não cabe nesse caso. Olha o problema quando as ementas são resumidas. Então, basicamente, era isso que eu queria dizer, né? E eu termino aqui com a Cajuína. A Cajuína é uma música incrível. Eu não vou contar a história aqui, que não vai dar tempo, mas eu recomendo vocês a procurarem um vídeo do Serginho Groisman e o Caetano Veloso explicando como fez essa música para o Torquato Neto, que foi um grande compositor, que se suicidou muito cedo, muito jovem, com 20 e poucos anos, e ele era do Piauí. E o Caetano foi visitar o pai do... E o Caetano ficou chorando, e o pai consolando ele achou aquilo estranho, né? Era para ele consolar o pai, e o pai consolando. E o pai, um homem muito simples, morando numa morada muito simples, tanto que a única coisa que ele tinha para dar era uma rosa, chamada rosa menina, que é aquela rosa que fica no jardim, e ofereceu uma cajuína. O Caetano é da Bahia, não conhecia a cajuína, porque a cajuína não é uma bebida nordestina, é uma bebida do Piauí. Depois se espalhou um pouco para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, e é uma bebida muito saborosa. E o Caetano ficou muito chocado com aquela bebida simples, que é uma bebida simples, é uma bebida do homem humilde do sertão, porque ele é feito na base da filtragem. E aí ele chegou no hotel e fez essa música
da cajuína, né, que é um produto nosso, né, um produto nosso. E por que eu estou falando da cajuína, né? Porque exatamente eu comparo, a cajuína tem essa cor linda aí, essa cor amarela, assim, muito viva, né? Eu trouxe, está aqui a cajuína. Está aqui a cajuína, vindo lá do Ceará, né? E a cajuína, ela é feita através de um sistema de filtragem. E aqui é o guaraná de caju, aqui é outra coisa. Botar. Dá licença aqui, desembargador, depois eu tiro. Aqui, só para o pessoal ver. Aqui. Eu trouxe pequenininho para não ter excesso de bagagem, né? Podia ter trazido a tubaína zona de caju, né? Mas por quê? Vejam só, a cajuína ela é feita num filtro próprio, que é um tecido próprio, é um tipo de algodão. É um processo lento de filtragem. É por isso que ela se torna uma bebida não fermentada, e sim filtrada. E é deliciosa, principalmente quem é vegano ou vegano aqui, vai adorar a cajuína, procurem. Aqui não sei se chegou já. É uma bebida muito tradicional, mas muito caseira. Por quê? Porque a cajuína, ela não tem nada, ela não tem açúcar, ela não tem aditivo, é só o suco do caju filtrado. O caju é limpo, é tudo feito muito artesanal, né? O caju é limpo, ele é preparado. Aí depois inventaram essa porcaria aqui, que é esse refrigerante de caju, que não tem nada a ver, é açúcar puro. Não tem nada de caju, não tem gosto de caju. Então é o que eu digo, ó. Súmula, filtrado, né? Uma coisa bem artesanal. E aqui é a porcaria da cajuína, que é feita assim em escala industrial, né? Então eu prefiro... Olha aí como o processo é lento da cajuína. Leva dias e dias e passa por vários filtros e no final dá esse produto maravilhoso, né? E eu comparo, e o Caetano faz essa comparação, né? Porque a vida é um filtro para que nós compreendemos as sutilezas humanas, que é o que ele mostra na canção. A canção abre com um verso que, para mim, é mais poético do que o de Hamlet, que é o famoso "to be or not to be, that's the question", que é o príncipe da Dinamarca se indagando se vale a pena viver ou não. Viver ou não viver, esse é o dilema. To be or not to be, that's the question. E o Caetano, como um grande poeta, diz de uma maneira muito mais linda, né? Quando ele existirmos, a que será que se destina? Que é a pergunta básica da filosofia. Qual é o propósito da vida? Apenas a matéria-vida era tão fina, algo tão frágil, né? Então, eu gosto. Está aí a cajuína aí do Nordeste, esse é o nosso retrato, nossa, né? Gente, Brasil, coisa nossa. Quem preferir as tubaína aí, boa sorte, né? Mas eu prefiro... Olha aí, ela parece um sauterne francês, a cor, né? Assim, essa cor de ouro. Então, é aí que eu agradeço. Coloco aí à disposição o meu Instagram, mais uma foto de inveja aí do meu Beat Office, sem filtro, né? E ficarei muito feliz se vocês tiverem a oportunidade de nos comunicarmos. Agradeço imensamente a paciência da mesa. Desculpem ter extrapolado um pouco o tempo, mas eu não podia deixar de encerrar sem falar isso, que nós saiamos daqui com essa ideia. Apenas a matéria-vida era tão fina. Obrigado. O problema é que o tema deste painel é de súmulas. E o problema é que cada exposição tem de ser também uma súmula. Então, eu tenho o prazer agora de passar a palavra à doutora Thais Amoroso Pascoal. Obrigada, professor, meu eterno professor. Vou pedir licença para falar de pé. Colocar aqui meu reloginho, dar uma espiadinha de vez em quando. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui nessa plateia tão linda, cheia de amigos e amigas queridos e queridas. Agradeço demais por estarem aqui. Nesse evento clássico, essas jornadas, né, que há tantos anos aí nos encanta e participamos e discutimos tantas coisas legais, podendo homenagear a professora Tereza, a professora Marinoni, a professora Tereza, com quem eu tive a alegria de trabalhar por 10 anos na minha vida, um grande aprendizado, não só de direito, não só de processo, mas de muitos outros aspectos da vida.
E o professor Marinoni, que foi meu professor nessa casa, nesta sala, me lembro como se fosse hoje. O professor Marinoni ofertava uma disciplina junto com o professor Sérgio Arenharte, e foi aqui. E nós tínhamos que discutir um texto do Pugliese, bem interessante, mas muito difícil. E, por alguma razão cósmica dos astros, naquele dia ninguém conseguiu ler o texto. Nenhum dos alunos, porque professor, quando vira aluno, né, vocês sabem. E aí o professor Marinoni começou a perguntar do texto e notou que as pessoas não tinham lido e ficou muito bravo. Deu uma baita de uma bronca muito merecida em todo mundo ali, né? E deu 1 hora para todo mundo ler o texto em italiano, que tinha 80 páginas. Todo mundo ficou bonitinho ali lendo, para depois poder discutir, porque o professor Marinoni também tem uma seriedade enorme no aprendizado, né? E, como vocês puderam ver na palestra de abertura, se emocionou demais agradecendo os alunos, porque realmente ele se dedicava muito a essas disciplinas, né? Então, é muito bom poder homenagear aqui a professora Tereza e o professor Marinoni, como vocês vão ver na minha fala, orientam qualquer estudo que se faça sobre precedentes. E não posso deixar de homenagear também o professor Edson Ribas Malachini, que foi meu orientador no mestrado. Me lembro também, professor, das nossas manhãs agradáveis, discutindo só eu e você. Uma honra, um privilégio, né? Temas clássicos do processo, né? E depois com a orientação que me deu com toda a atenção do mundo, me recebendo, sempre me acolhendo para me ajudar aí na confecção do meu trabalho. Então, é muito bom estar aqui. Cumprimento o desembargador Mantovani, parabéns pela sua fala. Temos muito em comum, mas principalmente o gosto por Chico e Caetano. Caetano vai estar aqui amanhã, inclusive, não sei se o senhor está sabendo, estaremos lá, né? O Paulo, que eu acabo de conhecer, já vi ali o brilhante trabalho que escreveu, o desembargador Roberto, também conheço também muito pelos textos, que também orientam muito das nossas atividades. Bom, eu vou falar sobre a súmula no sistema de precedentes. Deixo ali o meu e-mail desde já, para quem tiver interesse em prosseguir aí com esse diálogo. E eu não gosto muito dessas palestras catastróficas que só falam mal das coisas que aí estão, né? Então, isso não presta, isso não serve, que horror, não devia estar lá. Talvez não devesse, mas o fato é que está. E, se está, precisamos fazer algo com isso. Seria contraproducente eu chegar aqui e só falar mal da súmula, né? Vou falar um pouquinho, porque é inevitável, mas também quero falar sobre como salvar a súmula, como viabilizar a aplicação e como dar um aproveitamento adequado a ela, como tento fazer de qualquer ferramenta do CPC, e acho que processualistas estão aí para isso, né? Claro, para pensar no futuro, mas considerando um código que é ainda recente, para também pensar em como hoje nós ainda podemos dar um aproveitamento para essa súmula. Eu preciso só passar, né? Vamos ver se ele vai colaborar comigo, porque ele não colaborou. Eu começo falando dessa súmula, uma súmula muito famosa, daria para falar só dela, né? Porque eu dei um curso na ESA, aqui de Curitiba, da OAB daqui por 3 ou 4 edições, né? Era sobre recurso especial extraordinário, e os advogados e advogadas iam lá e me perguntavam: me ensina a fazer subir recurso especial extraordinário? E aí eu virei o curso do avesso, virou um curso sobre vamos tentar aprender a subir recurso especial extraordinário, e essa era uma das principais súmulas, né? Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário, todo mundo conhece. O que talvez nem todo mundo saiba, não sei se já tiveram curiosidade de fazer isso, é que essa súmula, que é de 63, tem 2 precedentes que lhe deram origem. Só 2. Um, de uma carta testemunhável. A maioria de quem está aqui acredito que nem saiba o que é isso, porque realmente é uma ferramenta muito antiga, tá? Em que se discutia uma questão sobre titularidade de alguns títulos de uma dívida com que a parte recorrente se habilitou numa falência. Esses títulos não são dela, são de outra empresa, ela não pode se habilitar. Então, a discussão era essa. Gerou ali uma decisão dizendo que não cabia isso para aplicação, não se podia, né, analisar essa questão, porque se tratava de aplicação de fatos e que, então, não caberia recurso extraordinário. Tá? 1924. 24. E o outro precedente, são só 2, é esse aqui, de 1963, em que se discutiu uma questão de suficiência de prova para fins de caracterização da posse, numa ação de reintegração de posse. Por que eu sei disso, né? Porque eu sou curiosa, mas também porque, recentemente, eu tive que fazer um agravo em RE, um agravo interno, né, na verdade, de uma decisão do TJ do Paraná que não admitiu um recurso extraordinário, com base no tema 181 do STF,
dizendo que se tratava ali de uma inadmissibilidade por reexame de fatos e que disso não caberia extraordinário, não haveria repercussão geral e, portanto, se inadmitiu o recurso extraordinário. Estávamos, então, fazendo aí o agravo e me peguei pensando, mas espera aí, eu acho que a única forma de eu salvar isso aqui, tentar salvar, é tentando entender se existe uma distinção. Porque é o único jeito mesmo, né? Caso contrário, eu não vou conseguir. Claro, e mesmo assim seria muito difícil, mas pelo menos a distinção me ajudaria ali, né? E fui então investigar esses precedentes e me deparei com essa situação, uma súmula que é aplicada até hoje, talvez uma das mais aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal, ao lado da 211 e da 636, possivelmente. Estou chutando, né? Não tenho esses dados, mas imagino que sejam as 3, talvez, mais aplicadas, que tem origem em 2 precedentes extremamente antigos, 1924 e 1963. Desde então, essa súmula é aplicada toda hora, em todos os casos, e ninguém nunca mais parou para pensar direito. Pensar um pouquinho, já vou mostrar, mas pensar direito em se essa súmula deveria ou não permanecer aí no nosso sistema. De lá para cá, tanto o Supremo quanto o STJ tentam salvar um pouquinho essa súmula, né? E tentar dizer, todo mundo sabe também, que existe uma diferença entre reexame de fato e revaloração. E existe mesmo, claro que existe, né? Uma coisa é escarafunchar o processo, né? É ter que olhar a prova, é ter que olhar fato, é ter que revolver os autos. Outra coisa é, a partir dos fatos tais como delineados no acórdão, então, se refazer a valoração feita pelo tribunal. Aí nós estamos diante de uma questão de direito e não de uma questão de fato. A professora Tereza tem um artigo excelente sobre isso, publicado na Revista de Processo, justamente apontando essa diferença para fins de admissibilidade de recurso especial extraordinário. E realmente é um tema fundamental da teoria do direito, né, Esmeralda Mantovani, que tem que orientar, com certeza, muitos dos estudos que fazemos no processo civil mesmo. E esse entendimento está lá, né? E a gente encontra esse entendimento e sempre que precisamos salvar algum recurso extraordinário dessa súmula, é nele que a gente se pega. Não, espera aí, está tudo delineado no acórdão. Eu não quero que você reveja a perícia para dizer se o perito acertou ou errou, se a prova está certa ou errada. Não é isso. Eu quero que você me diga se a conclusão que o acórdão tirou do resultado da prova está certa ou não, à luz do ordenamento jurídico. Isso é uma questão de direito e não de fato. Que lindo! Mas sabemos que não é bem assim. E trago aqui um caso recente que, para mim, foi um dos erros mais graves que o Supremo Tribunal Federal cometeu nos últimos tempos, que foi, nesse caso, que tinha por objeto o uso do banheiro pelas pessoas trans. Era um recurso extraordinário que teve origem numa ação de indenização proposta por uma mulher trans que foi retirada de um banheiro num shopping de Florianópolis, do banheiro feminino no shopping de Florianópolis, porque a vigilante entendeu que ela não poderia usar aquele banheiro e deveria, então, usar o banheiro masculino, porque ela não seria uma mulher, ela seria um homem. Essa pessoa ingressa com uma ação de danos morais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, recebe a resposta de que se trataria de um mero dissabor, e isso não é indenizável. Isso chega no Supremo, nesse recurso extraordinário, que é afetado, que se entende, então, ali que havia repercussão geral, isso lá em 2014, afastando-se expressamente a súmula 279, se entendendo que, sim, ali havia um tema relevante, uma questão relevante, que consiste no direito fundamental à identidade de gênero. Pode alguém usar o banheiro do gênero com o qual se identifique ou não? Existe essa garantia ou não? E da não observância dessa garantia que decorreria eventual dano moral. Essa afetação foi em 2014. Em 2015, esse julgamento tem início. O ministro Barroso, que era o relator, e o ministro Fachin votam no sentido do provimento do recurso extraordinário para reconhecer o dano moral caracterizado ali. Ministro Fux pede vista e traz esse caso para julgamento 9 anos depois, em 2024, esse ano, com um voto que propõe, e já adianto, foi o voto vencedor, o cancelamento dessa repercussão geral, por entender que se aplicaria aí ao caso a súmula 279, além da 211, se entender que não haveria repercussão geral, e a maioria do Supremo, vencidos os ministros Fachin e Barroso e a ministra Carmen, votou no sentido de entender que não havia
repercussão geral, e havia aqui caso de aplicação da súmula 279, e essa pessoa, anos depois, não teve o seu direito à indenização. Um detalhe interessante é que esta mesma mulher, algum tempo depois do que aconteceu no shopping, foi espancada na praia de Canasvieiras, em Florianópolis, porque esse tipo de violência se reitera, e não é só sobre o uso de um banheiro, é sobre algo muito maior do que isso, mas o tema aqui não é esse, então vamos seguir, né? Trago esse exemplo para mostrar como a súmula 279, com origem naqueles 2 precedentes antigos, e que, sim, tratavam realmente de análise de fatos, orienta muitos indeferimentos, inadmissibilidades de casos que não são de reexame de fato. E esse caso não é. Se vocês tiverem curiosidade de ver o julgamento desse caso, ele é interessantíssimo. O ministro Fachin fez colocações, o ministro Fachin também, nosso professor aqui da Federal, né? Colocações incríveis, em especial sobre a diferença de um juízo de valor da conduta ou valor dos fatos, e um juízo de realidade. Ele chamou de juízo de realidade. Achei isso incrível. O juízo de realidade chama a aplicação da súmula 279. Um juízo de valor, não. Estou apenas propondo a valoração. Foi um debate incrível, vale a pena, saiu o acórdão já, mas vale a pena assistir o julgamento, e agora essa questão, só para quem tiver curiosidade, chega no Supremo de novo por meio de 5 ADPFs, que estão lá desde junho e que agora, possivelmente, vão para julgamento no decorrer desse semestre ou do próximo, para se analisar essa questão do direito fundamental ao uso do banheiro do gênero com o qual a pessoa se identifique. Tá? Então, é um exemplo aqui para partir de um caso. Eu gosto muito de partir de casos em análise para mostrar como nós temos problemas, tanto na formação quanto na aplicação de súmulas. E temos. O próprio CPC inclui a súmula no sistema de precedentes peronomútil, né? Inclui, mas faz ressalvas. Se nós olharmos, por exemplo, o artigo 489, parágrafo 1º, aquele que diz um mapinha do que tem que ser fundamentado, né, para uma decisão ser considerada fundamentada, que também foi muito polêmico, ali nos incisos em que se fala de distinção, ele vai dizer algo assim, que a decisão não será fundamentada quando o juiz aplicar precedente ou enunciado de súmula, ou deixar de aplicar precedente ou enunciado de súmula. Mas, peraí, súmula é precedente ou súmula não é precedente? Súmula é precedente, está lá no 927. Então, no sistema brasileiro de precedentes, a nossa premissa é de que súmula é precedente. Não deveria ser? Não deveria, mas é. Então, nós temos aí essas dificuldades geradas dessa formação da súmula e dessa aplicação. Na formação, eu vou apontar brevemente, porque depois o Paulo vai vir aqui apresentando uma pesquisa incrível que ele fez, e vou dar um spoiler aqui, Paulo? Vai ficar claro que talvez a gente não precise gastar tanto tempo mais com formação de súmulas. Talvez a gente possa gastar mais tempo agora na aplicação. Mas, na formação, aponto alguns. Participação. O que orienta ou o que dá legitimidade para um precedente é a participação democrática, amicus curiae, participação das próprias partes, discussão com a sociedade, audiência pública. Vários painéis aqui já versaram sobre isso. Ontem vi um painel brilhante em que a minha querida amiga Gisele e minha querida amiga Karina, que aqui estão, fizeram, em que se discutiu muito essa questão, né? Então, não tem participação, né? A gente tem lá precedentes que acabam originando esse entendimento reiterado que gera aí a súmula. Deliberação. Tem uma grande maturação ali, né? Uma grande deliberação, né? Essa é uma questão muito interessante, né? No âmbito dos recursos repetitivos, existe uma preocupação maior com deliberação, né? Inclusive, existe uma questão interessante, eu já puxo aí para a falta de maturação, que é um terceiro problema, que é como ocorre o processo de formação de um repetitivo. Eu estava assistindo uma sessão de julgamento, uma vez, na primeira sessão da STJ, e o STJ, a primeira sessão, estava virando um entendimento pacífico de 10 anos da Corte no julgamento de um repetitivo. Então, havia uma jurisprudência consolidada por 10 anos sobre uma determinada questão, chega um repetitivo na primeira sessão, e a primeira sessão estava alterando o entendimento de 10 anos com um quórum de 5-4. Me lembro do ministro Napoleão chamando a palavra e dizendo, olha, é melhor desafetarmos esse caso. Não é seguro, não é adequado que nós alteremos esse entendimento 10 anos depois, com força vinculante, se talvez precisemos aqui discutir melhor. É um quórum de 5-4, é muito frágil, né?
E o ministro Ari Pargender pediu a palavra para dizer, mas veja bem, o que significa um entendimento consolidado há mais de 10 anos? Significa que uma vez, há 10 anos atrás, algum de nós proferiu uma decisão. E desde então essa decisão foi repetida, sem nenhum pensamento mais aprofundado, sem nenhum cuidado. E se repetiu, porque é um entendimento consolidado. Ao contrário, não. Aqui hoje estamos discutindo profundamente se é ou não o caso de se adotar essa tese. E agora sim, com a maturação necessária, com a deliberação necessária. Então, o meu voto é por mantermos a força vinculante dessa decisão, que é muito mais profunda e muito mais legítima do que aquela que foi dada há 10 anos atrás. Ele foi vencido, acabaram desafetando o caso por entender que precisavam, então, esperar um novo recurso para, então, pensar melhor. Esse é um processo que não existe na súmula, né? A súmula acaba vindo de entendimentos reiterados, sem grandes deliberações, com precedentes muitas vezes antigos. E não é só 279, não, tá, gente? A súmula 343, por exemplo, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver que são precedentes extremamente antigos também, que estão lá. Até hoje, sabemos de todos os problemas que essa súmula gerou. A Suelen, que está aqui, escreveu recentemente um texto excelente com a professora Tereza sobre isso, inclusive, né? Então, nós temos muitos problemas aí na formação e, claro, né, na impossibilidade de que essa súmula comporte todos os elementos da ratio decidente. Não tenho tempo aqui de dizer o que é ratio decidente, mas sabemos que são as razões fundamentais de um acordo e do precedente, né, dali que se extrai o precedente, é preciso encontrar a ratio para justificar o precedente. Na tese, se tem um pouco mais de cuidado com isso. Não estou dizendo que o nosso sistema, que forma precedentes a partir da tese, é bom, não acho que seja, mas sabemos que é assim que funciona. O Supremo mesmo é um tribunal de teses. A Patrícia Perrone tem um texto muito interessante sobre isso, explicando essa sistemática, né? Não é o mais adequado. O adequado é que se considere a ratio como precedente. Mas a tese está lá, muito mais completa. A professora Tereza também vai nos dizer isso nos estudos que ela faz, né? Para entender a tese, tem que olhar a ratio, tudo bem, mas com o Supremo consolidando o entendimento de que a eficácia do precedente começa a partir da publicação da ata do julgamento e não do acórdão, como que eu vou olhar a ratio? Eu tenho que aplicar o precedente a partir da tese, eu não tenho muito o que fazer. Então, claro, é a tese que importa. A tese é melhor que a súmula, ela é maiorzinha, né? A súmula são 2, 3 linhas que tentam repetir um entendimento que não vai nunca dar conta de trazer todos os elementos da ratio decidente, não vai nunca conseguir trazer, é impossível, né, em algo tão curto. E a gente tem aí N problemas, tanto na súmula quanto na tese, relativos a isso, né? Vou só deixar um spoiler aqui, porque o tempo não vai me permitir, mas, para quem tiver curiosidade, deem uma olhada naquele precedente, naquele tema, que versou sobre as ações coletivas propostas por associações e a necessidade de se juntar com a inicial uma lista dos associados para que eles pudessem, então, ser alcançados pelos efeitos de uma sentença coletiva. Todo mundo começou a aplicar esse precedente do Supremo como algo que se referia a ações coletivas do microsistema processual coletivo e um monte de ações coletivas de associações começaram a ter prejuízo por conta disso. Até que o ministro Raul Araújo ficou um pouquinho encasquetado com essa questão e afeta um recurso especial no STJ para dizer, espera aí, tem alguma coisa estranha nesse precedente. E no RESP repetitivo do STJ, o STJ interpretou o precedente do Supremo para dizer, espera aí, lá no Supremo estavam falando da ação ordinária das associações, aquela lá do artigo 5º, não de ações coletivas. Não era isso. Como que foi possível entender isso? Lendo a ratio decidente, né? Mas foi o STJ que interpretou o precedente do Supremo. Então, a gente tem muitos problemas aí de interpretação e muitas divergências de súmula com tese em razão disso, mas ambas têm como ponto comum essa dificuldade de representarem a ratio decidente de forma adequada. O problema na aplicação da súmula decorre de tudo isso. Decorre dessa dificuldade de entender a ratio e possivelmente dessa aplicação equivocada que acaba acontecendo dessas súmulas que são editadas dessa forma, por meio desse procedimento que eu acabo de trazer para vocês e que gera aí uma dificuldade na comparação entre o caso. Mas e aí, né? O cenário catastrófico está colocado. O que fazemos? Como salvar a súmula? Tem jeito? Tem. O desembargador Mantovani falou aqui, eu fico muito feliz de ouvir, desembargador, porque não é todo caso, não é todo juiz, não é todo magistrado que, infelizmente, faz isso. É abrir o precedente que orientou a edição da súmula. Não há a menor possibilidade de uma súmula ser aplicada hoje, em caso nenhum,
sem que se entenda a origem dessa súmula, sem que se leia os acórdãos que lhe deram origem, mesmo que seja um acórdão de 1924, mas vamos lá, vamos ler, né? Para entender, afinal de contas, que elementos fizeram aquela súmula ser redigida como foi e como ela deve ser interpretada e aplicada nos casos concretos, gerando a possibilidade, então, de distinção. Porque a distinção de precedentes é, talvez, uma das ferramentas mais importantes para que nós tenhamos um sistema de precedentes legítimo. Porque é a partir dele, dessa ferramenta, que nós conseguimos distinguir os casos e realmente não dar o mesmo tratamento para casos que não merecem o mesmo tratamento. Não há a menor possibilidade de aplicação de súmula sem uma distinção, e não há possibilidade de distinção sem olhar para a ratio decidente. Assim como não há possibilidade também de fundamentar adequadamente um precedente qualquer, inclusive a aplicação de uma súmula, sem olhar para o 489, parágrafo 1º, que vai justamente dizer isso. É preciso, ao se aplicar a súmula, ou qualquer outro precedente, demonstrar por que ele se aplica. E, ao fazer a distinção, demonstrar por que ele não se aplica. Isso vale para o juiz, mas isso vale para os advogados. Porque o 489, parágrafo 1º, não orienta só os juízes. É fácil dizer, vão lá, juízes, tem que fazer tudo isso aqui na decisão. Mas nós precisamos começar a fazer as nossas iniciais. A nossa causa de pedir tem que ter por orientação o que está no 489, parágrafo 1º, para que eu consiga, depois, uma decisão que respeite o 489, parágrafo 1º. Então, o 489, parágrafo 1º, orienta todos os atores, não só os juízes e as juízas. É fundamental considerar isso. Tá? Já me encaminhando para o final, eu quero concluir, estou aqui com 22, já me empolguei, deixando essa mensagem de vamos tentar salvar a súmula de alguma forma, né? Quem sabe, num futuro, aí tenhamos uma revisão dessas ideias e consigamos, então, trabalhar com um sistema de precedentes que opere um pouquinho diferente. O estudo do Paulo talvez mostre uma esperança nesse sentido, empírica, né? Talvez estejamos caminhando, se não pelas normas, mas na prática, né? Para esse caminho, mas, por enquanto, a súmula está aí, e para essa súmula ser adequadamente aplicadas, nós precisamos olhar para a ratio decidente e aplicar essas súmulas com todo o cuidado que qualquer precedente merece. Estou à disposição, era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigada. Muito bem, eu tenho satisfação, então, de passar a palavra ao desembargador Roberto Portugal Bacelar. Muito obrigado, meu querido professor Edson Ribas Malachini. O professor Edson Ribas Malachini foi meu professor na Escola da Magistratura do Paraná. E lá na Escola da Magistratura do Paraná, as aulas eram eminentemente expositivas, todas as aulas eram expositivas. E isso era comum em todas as universidades e as aulas, e o professor Edson Ribas Malachini, naquela época, já utilizava um método ativo interrogativo. Todas as aulas dele se davam desta forma. Então, ele começava a aula, trazia perguntas e deixava que a gente discutisse as perguntas. E ele não dava resposta. E isso deixava todo mundo ansioso. Terminava a aula, professor, diga a resposta. Não, eu quero que vocês pesquisem mais uma vez, daí na próxima aula nós vamos detalhar essa resposta. E aí, assim acontecia, mas a gente procurava essa resposta e nem sei se tinha resposta. Mas esse era o grande desafio que nós tínhamos. Essa jornada, mais uma das jornadas, ela homenageia a professora Tereza Arruda Alvim. A professora Tereza, uma amiga que tenho, foi minha professora no mestrado. E a professora Tereza tinha um dom. Como ela fez na fala dela inicial, ela começa falando de filosofia, de assuntos complexos, difíceis, e ela acaba terminando com a Xuxa, né? Você quer mandar um beijo para quem? Para minha mãe, para o meu pai. E ela termina assim, de um jeito leve. E ela fazia isso conosco. Embora sempre muito rigorosa. Muito rigorosa, se nós errássemos alguma indagação que ela entendia por básica, não tinha dúvida que a gente ia ter que ficar estudando muito tempo para poder recuperar o atraso daquela resposta equivocada que nós demos para um assunto. E ela dizia assim, mas você não leu o artigo tal? Você não leu o artigo tal? Daí eu dizia,
puxa vida, eu acho que não, né? Embora eu tivesse lido, mas aí eu acho que eu tinha lido de uma maneira superficial e ela queria que a gente aprofundasse naquele assunto. Aí eu ia lá, lia 10 vezes o artigo e realmente estava lá a essência daquilo que era óbvio e que a gente, inicialmente, passando pela leitura, não vê. E o professor Marinoni, um amigo, tivemos juntos em vários eventos, fizemos alguns eventos de inovação, e ele sempre era trazido pelo Tribunal de Justiça, pelas associações, pelas escolas de magistratura, para tratar de inovações. Então, todas as vezes que nós tínhamos inovações, levávamos ele para falar com os juízes e discutir os assuntos, e ele tinha maior paciência conosco para trazer, então, todas as inovações do processo civil. Então, esses dois homenageados merecem, né, tudo aquilo que receberam de homenagem, porque realmente fazem a diferença e transformam a realidade do processo civil brasileiro. Aqui na mesa, né, Mantovani, Thaís, Paulo conheci agora, a Thaís conhecia já pelos escritos, a gente acho que não tinha a oportunidade anterior de conversar, o Mantovani já conhecia, fazia muitos anos que eu não ouvia, então é uma alegria e uma satisfação estar aqui. Eu pretendo fazer uma abordagem teórico-prática, e ela está em sintonia com a ideia de aperfeiçoar cada vez mais o sistema de precedentes e a ideia de súmulas que possam expressar o entendimento dominante ou a jurisprudência dos tribunais brasileiros. Então, eu pretendo falar um pouquinho dessa aproximação. Eu tinha muita dificuldade, ao início da aproximação entre os sistemas, de entender por que havia em um sistema determinado instituto ou outro. Então, eu vou tentar falar um pouquinho de maneira simples, que foi a forma como eu encontrei de entender isso, que eu penso que isso possa ajudar também a ideia de common law, civil law, stare decisis, o que isso tem a ver com o nosso sistema. Então, eu vou tentar simplificar isso, que foi a forma como eu entendi. Depois, eu quero discutir 2 ou 3 enunciados de súmulas e penso que tenhamos que refletir para aperfeiçoar isso. E depois pensar um pouquinho juntos aqui na necessidade de ressignificar o nosso papel nesse contexto de intérprete de princípios constitucionais. Né? Sai da legalidade, aplica-se agora um novo sistema. Esse sistema common law, como que ele pode ser aplicado? Me parece que todos nós possamos agora ter uma missão diferente. E também quero trazer uma nova espécie. Como o professor Mantovani falou que tem várias espécies lá, eu quero trazer uma nova espécie que é denominada pelo STJ de entendimento dominante e a preocupação que tenho em relação a essa expressão, entendimento dominante. Bom, primeiro, o tema, a expressão que eu usei aqui, quando eu fiz o artigo do painel, eu pus lá, stare decisis et nunqueta movere. Então, uma expressão latina. Ah, que chato, o que ele está falando de expressão latina? Bom, uma vez nós estávamos na PUC, eu e meu irmão, que foi professor aqui, Romeu Felipe Bacelar Filho, e nós estávamos na PUC, e daí um professor lá falando stare decisis, né? Daí eu falei, anotei, né? Stare decisis, então, olha, anotei. Daí anotei, o que você está anotando? Eu falei, a forma de pronunciar, né? Não anote isso, não anote isso. A expressão é latina, não tem essa tradução. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, mas como que eu vou pronunciar? Então, a gente vai escutar em várias palestras, em aulas, ora se falando stare decisis, ora se falando em stare decisis ou stare decisis. Né? E aí o meu irmão disse, a expressão é latina, então é stare decisis ou stare decisis, não fala stare decisis. Como ele é meu irmão mais velho, eu cumpri, então... Estou cumprindo até hoje, então, essa recomendação dele. Mas fica aqui, então, aberto, que tem gente que fala de maneira diferente isso. Mas essa expressão, stare decisis et nunqueta movere, ela diz assim, manter o decidido, não mexe no que está quieto, não vá se meter com aquilo, deixa lá. E isso é a essência da ideia da common law, no sentido de estabilidade das relações, e aquilo que diz o nosso Código de Processo Civil e a nossa Constituição preconiza, de manter uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Então, é essa a ideia central disso. Depois, a expressão common law, por exemplo, né? Então, vocês vão encontrar várias explicações, então, em relação à expressão common law. O que é common law? De onde vem a origem de common law? Então, independente disso, o que gravou para mim e que foi mais importante para eu entender common law, primeiro que
É um direito comum aplicado em cada uma das colônias inglesas. Era essa a ideia do common law. Era para que desse um jeito de unificar. Antigamente, cada uma das comunidades tinha os seus costumes e a sua forma de aplicar o direito. Aí vem a ideia do common law. Vamos aplicar, então, um direito comum. E esse direito comum deve ser aplicado em cada uma das colônias inglesas. Então, essa é a ideia inicial do common law. E aí vem a ideia do civil law. Civil law. Mas por que civil law? Não é um sistema, ele não é sistema civil, penal, não é para tudo, ele não é para regular todas as matérias. Aí tem a ideia do imperador Justiniano, lá atrás. Então, ele tinha uma ideia e foi o codificador. Justiniano, o codificador. O codificador edificou o Corpus Iuris Civilis. Esse Corpus Iuris Civilis, ele tinha essencialmente matéria privada, matéria civil. E, portanto, por isso ficou a ideia, então, de civil law, embora ele abarque todas as formas, né, de aplicação do direito. Bom, nosso sistema. Onde é que o nosso sistema se insere? Nosso sistema, a ideia romano-germânica, lá atrás e tal, é o sistema codificado de Justiniano. A ideia vem do sistema codificado de Justiniano. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. É essa a nossa ideia. A nossa base, a nossa fonte primária é a lei. Então, sempre foi assim. Cícero já tinha uma ideia de que devemos ser escravos da lei para poder ser livres. Opa! Mas escravos da lei para poder ser livre? Isso. É isso que é a base da codificação. Evitar qualquer tipo de abusos por quem quer que seja, inclusive abusos do Estado, que sempre foi aquele que mais abusou dos direitos dos cidadãos. Então, devemos ser escravos da lei para poder ser livres. E aí a gente tem, então, a ideia de Montesquieu dizendo, sistema legislado, codificado, você, juiz, boca da lei, boca inanimada da lei. E assim é o nosso sistema por sua base estrutural. Aí vem as inovações, vem acontecendo que, no Brasil, o juiz é obrigado a julgar, né? Então, quando se fala em independência judicial, muitas pessoas têm assim, mas independência judicial? Não pode ter independência. Daí eu digo assim, se ponha na condição do juiz e pense, você é obrigado a julgar. Você é obrigado a julgar. Então, se você é obrigado a julgar, eu não posso dizer a ideia do non liquer, é muito difícil, eu não vou julgar. Não posso fazer isso, eu sou obrigado a julgar. Então, se eu sou obrigado a julgar, pelo menos, Estado, me dê a condição de julgar com independência. Aqui vem o primeiro fator, que a súmula vinculante, ela amarra, de certa forma, o posicionamento dos juízes e dos tribunais. É a primeira crítica que nós fazíamos, na época, dos movimentos associativos. Quando substituírem o juiz por computador, aplicando súmulas vinculantes, ninguém mais vai perceber a diferença. Porque o sistema agora com inteligência artificial computa melhor, armazena melhor, é mais rápido, mais célere, tempo razoável do processo, atende à Constituição da República, juiz não precisa mais. Será? Ponto de interrogação. A crítica, então, do Luiz Legislador, juiz legislador por forma de súmulas, que não podem ser interpretadas, como diz Mantovani. Na lei, eu sou obrigado a julgar. Se eu não tenho fundamento legal, eu vou nos costumes, princípios gerais do direito e eu tenho que achar uma solução. E como é que eu faço se eu tenho uma súmula vinculante injusta, por exemplo? Né? Não tem o que fazer. Eu tenho que aplicar essa súmula injusta. Será? Essa também fica aqui a pergunta. Eu vou pegar aqui Vitor Nunes Leal. Nossa, o Vitor Nunes Leal na Casa de Suplicação de Portugal, tinha um livro verde. E o Vitor Nunes Leal, ele trouxe para o Brasil o livro verde, e é livro verde mesmo, está lá até hoje o livro verde dele. Ele trouxe a ideia do livro verde da Casa de Suplicação de Portugal para registrar detalhadamente. O desembargador, o ministro tal julgou assim e deu esse fundamento. O ministro tal julgou assim. Eu tenho tal fundamento e julgo assim. E esse livro verde era uma relíquia, né? E até hoje está lá na biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Por que isso, então, foi importante? Naquele momento, a ideia não era ter jurisprudência vinculante, não era ter súmulas vinculantes, mas era poder expressar o tribunal uma coerência na sua interpretação que fosse convincente, a ponto de fazer com que todos os demais tribunais, observando a exemplaridade daquela decisão, o rigorismo técnico que ele foi elaborado como uma verdadeira cajuína,
para que ele, então, pudesse prevalecer em todos os tribunais sem qualquer tipo de vinculação ou imposição. Bom, a ordenação jurídica brasileira tem por propósito uniformizar a jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, a gente vai encontrar lá, dentro dessa ideia de livro verde, dos assentos e das súmulas, e o próprio ministro Vitor Nunes Leal, ele deixava antever a possibilidade de que os enunciados das súmulas fossem maiores do que são hoje. Ele deixava antever que era muito importante ter uma explicação lógica e coerente com as razões que foram tomadas no precedente para que gerasse, então, aquela súmula da orientação dos tribunais. Então, ele deixava antever isso. Então, a ideia, Mantovani, eu acho que é perfeita. Eu acho que dá para resgatar até isso mesmo, para dizer que as súmulas têm que ser melhor explicativas. O artigo 927 do Código de Processo Civil, ao meu sentir, é aquele que consagra bem essa ideia da uniformização e da ideia de uniformização da jurisprudência no sistema judiciário brasileiro. Bom, o que a gente tem, então? Tem lá súmula vinculante, acórdãos e incidentes de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, julgamentos tanto de recursos extraordinários em caso de repercussão geral, quanto recursos especiais repetitivos, para tratar da legislação federal. Então, nós temos, então, toda uma base que nos sustenta e nos possibilita trabalhar de uma maneira mais integrativa. Não custa lembrar que esse sistema de precedentes e súmulas vinculantes não veio por acaso para o Brasil. Década de 90, recomendo, leiam o documento 319 do Banco Mundial. Está lá escrito o seguinte: é importante haver aproximação entre os sistemas e aqueles países, como o Brasil, países continentais, que adotam o sistema romano-germânico, têm que ter uma jurisprudência que atenda ao mercado. Ou seja, os investimentos virão para esses estados desde que a legislação atenda ao mercado. E as reformas, elas têm que ser estruturantes. Elas não podem ser só de legislação infraconstitucional. Tem que ser reformas constitucionais, que não possam ser alteradas posteriormente. O juiz tem que ser previsível e, portanto, não pode cada juiz ter a independência que tinha à época. Então, tudo isso está lá mantido hoje, está na Constituição da República, como recomendou, então, o mercado, na época, para promover o desenvolvimento econômico. A dúvida que surgia é, cabe ao Poder Judiciário promover o desenvolvimento econômico ou seu papel primordial é realização de justiça, como preconiza o Conselho Nacional de Justiça, né, como uma das missões do Poder Judiciário. Bom, aí, casos da realidade que eu quero trazer aqui em relação à súmula. Eu vou pegar primeiro uma súmula para a gente pensar assim mais praticamente, a teoria e ação, né? A súmula 586 do Superior Tribunal de Justiça diz assim: o relator... 568, desculpe. 568. Obrigado, Paulo. Diz assim: o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. É isso. Essa súmula, então, ela tem essa ideia. Aí, o que aconteceu em relação a isso? Agora eu vou trazer para a minha realidade. Eu sou presidente da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça e, muito respeitoso a todo esse sistema que preconiza a observância das decisões dos tribunais superiores, nós estávamos, então, julgando casos de vícios construtivos em relação às seguradoras. Então, o consumidor, aquele que o sistema financeiro de habitação teve uma casa construída e aí a casa começava a rachar, problemas no piso e tal. Daí entravam com as ações, eu como relator e os componentes da 9ª Câmara Civil decidiam assim: a seguradora tem que pagar pelos vícios, porque está afetando a estrutura do imóvel, está rachando e tal, e assim nós começamos a decidir. Daí, monocraticamente, conforme a súmula 568, agora acertei, né? O relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso se houver entendimento dominante acerca do tema. Daí vem lá, monocraticamente, dizendo: vocês, da 9ª Câmara Civil, aí, estão julgando errado. Porque aqui, no STJ, a gente entende que só cabe essa indenização se houver risco de demolição do imóvel, se o imóvel estiver caindo. Daí a gente se conforma com a posição e muda e volta a julgar, então, de acordo com o entendimento dominante. Surpreendentemente, passados alguns meses, o STJ novamente se reúne e diz assim: não, agora mudamos o entendimento. Agora, a
lá no STJ tem assim, a primeira sessão é a primeira e segunda turma, é direito público. Segunda sessão, direito privado, é por especialização. Primeira sessão, direito público, segunda sessão, direito privado, terceira sessão, é direito penal. Então, assim que funciona. E cada turma, cada sessão de especialização é composta por 2 turmas. Cada vez que as 2 turmas de direito privado, que são a terceira e a quarta, firmam um posicionamento, independente de ser por unanimidade, maioria, eles dizem que esse é o entendimento dominante. Só que esse entendimento dominante, dependendo dos quórums, ele começa a se alterar. E aí, o que aconteceu? Nós mudamos o nosso posicionamento na Câmara Civil e, daqui a pouco, começamos a dizer, então, que não cabia a indenização, porque isso era um problema com a construtora, e a seguradora não tinha nada a ver com a construtora, e começamos a julgar assim. Daí, daqui a pouco, mudou. Superior Tribunal de Justiça começou a dar provimento, determinar retorno de novo dos autos agora, para a gente dizer que agora mudou o posicionamento, porque a terceira e a quarta turma disseram que cabe a indenização, porque é um problema social, e eu concordo com essa decisão, que sempre foi a minha posição, desde lá na origem, mas agora a gente tem que se conformar depois. Aí eu sentei com os colegas lá e disse assim, vamos fazer o seguinte, bom, primeiro, que essa súmula 568, ela foi tomada antes do Código de Processo Civil novo, velho, entrar em vigor. Todas as decisões que deram origem, 6 ou 7 decisões, foram antes. O Código entrou em vigor em 2016, em março de 2016. Todas elas, todos os precedentes que deram origem a essa súmula, são anteriores ao Código de Processo Civil. E o que diz o Código de Processo Civil hoje? O que vincula? Não vincula entendimento dominante. Vincula decisões vinculativas, como diz o próprio. São demandas repetitivas, assunção de competência, recursos repetitivos, blá, 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 e é só isso que vincula. Ainda assim, essa súmula continua a ser aplicada. E, volta e meia, a gente se depara com essa situação. E aí, eu pergunto, o que você faz, você, magistrado, nós, desembargadores, lá a gente fica com essa seguinte dúvida. Vem lá uma decisão monocrática assim, veja lá, o posicionamento, o entendimento dominante agora é esse. O que você faz? Você vai ficar brigando com eles lá e vai dizer, não, mas vocês não têm uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Vocês vão para um lado e daqui a pouco você... Eu posso fazer isso? Devo fazer isso? Como eu devo fazer? Hoje tem uma discussão até em relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que muitas vezes espera até o último momento para atender e seguir as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Será que São Paulo está errado? Essa pergunta eu faço. Será que eles não estão certos a aguardar até o último momento para ver se realmente vai estabilizar e uniformizar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça? Então, essa mudança de posicionamento, ao meu sentir, ela causa bastante instabilidade para nós, outros julgadores, imagina, para a população e para os advogados em geral. Eu acho que existe uma incongruência aí no sistema. Acho que o ministro Salvio de Figueiredo Teixeira ele dizia assim, que é natural que isso aconteça, é que nem caminhão de porco, você põe 100 porcos num caminhão que cabe apenas 50. Com o tempo, eles vão se ajeitando. Né? Então, talvez isso deva acontecer. Aí eles um freio de arrumação, né? E grave, e forte. Né? Bom, então, esse é um problema. Então, nós vamos ter que pensar e refletir. Eu não tenho uma solução, mas eu penso que, talvez, cautelosamente, agora na Câmara Civil, nós não mais ficamos mudando de posicionamento. A gente mantém o nosso posicionamento, ainda que o STJ tenha, pelas 2 câmaras de direito privado, pelas 2 turmas de direito privado, entendido mudar o posicionamento, até que venha realmente alguma decisão vinculante. Depois tem um exemplo aqui de overruling, né, de superação da jurisprudência e tal. É bom, mas também gera alguma insegurança para nós. Então, a súmula, o tema 677, que diz assim, na fase de execução, o depósito judicial do montante integral ou parcial da condenação extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada. Pô, isso durante anos era assim. Depositou valor, está sendo corrigido pelo banco, era o valor certo, não tem mais que se falar. Receba esse valor e cai fora. Não reclame, não venha pedir correção, não venha pedir nada.
Ok, durante anos a gente aplicou então esse tema. Agora o mesmo tema foi superado e agora o STJ então diz: na execução do depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos, não isenta o devedor do pagamento do consectários, de sua mora, papapá. Está gerando, então, fez uma distinção em relação a quando se faz o verdadeiro pagamento e quando se faz o depósito com garantia. Acho até que ajustou melhor o tema, mas gerou uma determinada insegurança durante algum tempo. Ainda um outro enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal agora, que parece interessante, é a súmula 735. A súmula 735 diz assim, abro aspas, não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Só que ele foi editado em 26 de novembro de 2003, pelo plenário do Supremo. O Código de Processo Civil não estava vigendo ainda. E lá, naquela época, havia previsão de retenção do recurso extraordinário até que fosse julgado o mérito dos agravos, porque o agravo ficava retido. Mas era por essa razão que se justificava essa súmula. Só que pesquise a jurisprudência e vocês vão encontrar acórdãos recentíssimos, repetindo a mesma coisa, sem qualquer análise do texto da súmula no contexto dos fatos em que ela foi gerada. Então, esse tipo de aplicação me preocupa, porque nós estamos passando da ideia de Montesquieu, do juiz boca inanimada da lei, para o juiz boca inanimada da súmula. E a gente não olha mais nada e, pum, aplica a súmula. Isso atende ao critério de celeridade e duração razoável do processo. A que custo? A que custo? Ao custo do prejuízo do direito dos cidadãos? Não faz sentido. Então, essa súmula, ao meu sentir, ela tem que ser enfrentada e superada. O papel nosso, todos nós, os profissionais de direito, é provocar que isso venha a acontecer o mais cedo possível. Depois, tem uma outra coisa que a Thaís disse sobre aplicação e formulação da súmula. Tem súmulas também que são, ao meu sentir, com todo o respeito, mal formuladas. Aquela ideia mas ela foi formulada naquele contexto, então. Eu gosto muito de lembrar da súmula 25 do Supremo Tribunal Federal. Diz assim, é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Bom, primeiro, tem uma coisa interessante aqui. Os tribunais de superposição deveriam também se harmonizar, né? O que acontecia antes dessa súmula? O Superior Tribunal de Justiça entendia que a Convenção Americana de Direitos Humanos, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, se aplicava e que não era permitida a prisão civil por dívida. O Supremo continuava julgando cabível a prisão civil por dívida. E assim foi, né? Por muito tempo. Até que vem o Supremo Tribunal Federal, faz uma ideia de controle de convencionalidade, vai analisar lá a Convenção Americana de Direitos Humanos e vem com essa preciosidade. É ilícita, mas ilícita não é, ilegal não é. Está na Constituição da República. Se você pegar lá o artigo da Constituição, artigo 5º em si, diz lá o seguinte, no inciso 67, diz assim, não cabe prisão civil por dívida, exceto devedor de alimentos e do depositário infiel. Então, até fiz aqui, não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo adimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a de depositário infiel. Então, ela pode ser tudo, menos ilícita ou ilegal, porque está na Constituição da República. Daí a gente vai entrar, mas o controle de convencionalidade, a Constituição e a Convenção estão no mesmo nível? Ou será que a Convenção superou e aí passou a ser ilícita uma norma prevista na Constituição que contraria a Convenção? Bom, essa dúvida eu não vou entrar, mas eu acho que o STJ depois veio e corrigiu com uma súmula que também é pequena, a súmula, mas ele fala assim, descabe a prisão do depositário infiel, só isso. É a súmula 419 do STJ, descabe é melhor. Né? Se o Supremo Tribunal Federal pudesse redigir novamente essa súmula, deveria ser assim, inconvencional a prisão civil. Só que como é inconvencional tratar dessa expressão inconvencional,
bem possível que o inconvencional não venha a ser aplicado, mas ela seria mais técnica do que ilícita, porque ilícita não é porque estava prevista no Código Civil, estava prevista em decretos, estava prevista em outras legislações e na própria Constituição, e, portanto, ilícita ela não era. O que eu tenho para dizer? Nós temos um grande desafio. Todos nós somos intérpretes de princípios constitucionais, né? Nós, magistrados, agora estamos nos deparando com normas gerais, conceitos abertos. Os advogados, para poder pleitear os seus direitos, têm muito maior liberdade do que aquela ideia de ter como fonte única a própria legislação, a ordenação jurídica brasileira. Então, nós temos um grande desafio. Eu tenho muita esperança que nós consigamos transformar essa realidade e transformar que esse sistema aqui aplicado no Brasil, do stare decisis, seja efetivamente melhor do que os outros até. Porque nós estamos conseguindo contemplar várias possibilidades de estudo e de aplicação mais ricas até do que outros países, que continuam trabalhando dentro de um quadradinho. Você vai ver que o direito deles evoluiu muito pouco, enquanto o nosso, dinamicamente, tem evoluído e tem criado novas inovações a cada passo. Tenho muita esperança, então, que façamos a diferença aplicando adequadamente esses novos institutos. Eu gosto muito da expressão de Theodore Roosevelt, que diz assim: é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem amam muito, nem sofrem muito, e vivem numa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. A caminho da vitória, vamos trabalhar juntos para transformar a realidade desse país, aplicando adequadamente esses institutos. Bem, eu tenho a honra, então, de passar a palavra ao doutor Paulo Vitor de Carvalho Mendonça. Testando, isso. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia ainda a todos, a todas. Quero cumprimentar o nosso presidente aqui de mesa, que gentilmente me recebeu no jantar, nos conhecemos na quarta, foi muito gentil, e me senti muito bem acolhido aqui no seu estado, e estou muito contente de estar aqui com vocês. Tá? Desembargador Mantovani, brilhante, né? Participação aqui, poética, né? Com grande contribuição aqui, que eu vou comentar, né, da sua possível conclusão de ter mais enunciados e súmulas, é uma boa saída. Né? A professora Thaís também, eu acho que a questão da aplicação é um ponto que precisa ser melhorado, né, justamente a partir do 489, então a gente precisa aprimorar a parte da aplicação. E também concordo com o desembargador Bacelar que a respeito da hipótese de revisão de algumas súmulas. Né? As súmulas foram criadas na década de 60 e mais da metade das súmulas existentes hoje no Supremo foram criadas em um ano, só no ano de 1964. Né? Como bem referido aqui, a da súmula 7 do STJ 279 do Supremo foi criada na década de 60. Né? Então, eu acho que também precisamos de um momento de revisão das súmulas do Supremo Tribunal Federal, principalmente porque mais de 400 súmulas foram editadas em um ano só. Né? Eu até brinco, né, quando eu dou algumas aulas, falo, imagina um tribunal hoje editar 400 súmulas em um ano só. O caos que ia gerar no nosso sistema. Né? Ia ter uma revolução. Então, eu acho que realmente precisamos, principalmente dessa súmula da questão do recurso extraordinário, 736, 735, né? Então, essa revisão, eu acho que ela é necessária até para atualizar com o novo CPC. Tá bom? Deixa eu puxar mais para cá. Eu me sentindo um pouco pressionado também, né? Porque o meu artigo já foi anunciado aqui algumas vezes, meu trabalho de pesquisa. Tá? O artigo está na coletânea, né? Quem puder depois acessar, está integralmente na coletânea, e uma parte foi publicada no Conju e no Jota. Então, tem esse acesso aí para vocês, e depois eu pretendo lançar outro, já atualizando o que foi debatido aqui, para a gente ter uma espécie de revisão. Bem, mas hoje eu vou falar sobre as súmulas, evidentemente, sobre um aspecto de Brasília. Eu sou de Brasília, sou nascido e criado em Brasília, produto de Brasília mesmo. Então, essa fala aqui de STJ Supremo é muito próxima a mim. A minha carreira foi toda no STJ. Foi por muitos anos assessor, chefe de gabinete,
instrutor de recurso especial do STJ, estudo Supremo, então, eu sou professor em Brasília de processos nos tribunais superiores, então isso, para mim, realmente é o meu dia a dia. E tratando do STJ, do Supremo, eu vivenciei isso de dentro para fora, né? Então, eu recebi isso como uma espécie de contribuição de vocês, né? Porque a gente, às vezes, fica muito fechado lá em Brasília, né? Então, essa mesa aqui, para mim, tem sido muito rica por ouvir, né? O Brasil é muito extenso, né? Então, a gente precisa conhecer mais a nossa dinâmica jurídica no Brasil, saber o problema, né, de julgar e saber como é que o STJ está indo e vindo e como é que fica a aplicação, o julgamento da apelação, o julgamento do agravo de instrumento aqui. Então, eu acho que é muito interessante escutar isso. E aproveitar que a gente está na sala da memória, eu quero, né, também registrar a memória do meu antigo chefe no STJ, que era o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Tá? Eu quero fazer essa saudação especial para ele, eu faço essa palestra em homenagem a ele, porque, embora ele não fosse um processualista, civilista, ele contribuiu fortemente para o desenvolvimento do sistema de precedentes no Brasil. Tá? Para quem não sabe, ele era o presidente, e até então o único presidente da comissão gestora de precedentes do STJ. Ele que impulsionou o gerenciamento de precedentes no Brasil. O código está ali, claro, muitos livros, por isso a justa homenagem ao professor Marinoni, à professora Tereza, mas sem juízes empenhados, como Barbosa Moreira dizia, sem o empenho dos juízes, nem a melhor lei sai do papel. E isso foi o papel do ministro Sanseverino na gestão dos precedentes no STJ. E ele veio, visitou mais de 16, 17 tribunais no Brasil inteiro para divulgar essa boa prática do gerenciamento de precedentes. Porque sem o gerenciamento de precedentes, o código pode ser maravilhoso. Mas sem o devido gerenciamento, sem a devida divulgação das boas práticas, né, nós teríamos o desenvolvimento que nós temos hoje. A preocupação com a formação, com a aplicação. Então, eu quero fazer essa justa homenagem aqui à memória aproveitando que estamos na sala da memória, fazer essa justa homenagem ao ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Tá bom? Bem, o meu estudo, como anunciado, é um estudo prático, empírico, tá? Basicamente para responder a pergunta, qual o futuro das súmulas no STJ e no Supremo? Aqui é um ambiente acadêmico, então a gente tem que deixar alguma contribuição. Então, a minha ideia da contribuição foi justamente responder essa pergunta. Qual o futuro das súmulas no STJ e no Supremo? Já fizemos memória aqui também ao ilustre ministro Victor Nunes Leal, tá? Grande expoente, em Brasília principalmente, né? O prédio da Faculdade de Direito da UNB chama-se Victor Nunes Leal. A Biblioteca do Supremo chama-se Victor Nunes Leal. A primeira inteligência artificial do Supremo tem o nome de Victor, justamente em homenagem a ele. Tá? Então, ele teve uma rápida passagem pelo Supremo, mas muito marcante. Né? Deixou um legado, tanto é que nós estamos falando basicamente desse painel por causa dele. Ele quis criar uma espécie de meio termo, né, entre os assentos, um pouco mais rígidos, e um modelo que a gente tinha aqui no Brasil já. Então, ele quis criar um meio termo e os pré-julgados. Ele quis criar uma espécie de meio termo para que não fosse fechada totalmente a porta do Supremo e que permitisse a liberdade de julgar dos magistrados. Então, buscou racionalizar a atividade do Supremo, porque o Supremo não conhecia a sua própria jurisprudência. Ele criou a comissão de jurisprudência, que a gente conhece hoje, todo tribunal tem praticamente, uma comissão de jurisprudência, foi ele que criou. Ele que desenvolveu, né, a ideia da jurisprudência. Então, o Supremo conseguiu criar súmulas justamente para racionalizar a sua atividade de julgamento, não ficar julgando a mesma coisa, e muito possivelmente de forma divergente, e também buscar um modo racional de divulgar a sua própria jurisprudência, né, pela revista que já tinha, mas ele buscou divulgar de forma mais eficiente e rápida o entendimento do tribunal sobre determinadas matérias. Né? Já se vivia, à época, a crise do Supremo, com 7.000 processos que o Supremo recebeu por ano na década de 60. E já a preocupação era de crise.
né? E a súmula veio justamente para tentar racionalizar essa crise que nós temos. Então, essa questão de gestão, essa questão numérica não é de hoje, não é pós-Constituição. Essa problemática de gestão, de acervo, é desde que o Supremo praticamente existe, né? E acentuou, na década de 60, teve a criação das súmulas. Depois, na década de 70, teve uma espécie de arguição da relevância, para tentar também controlar, porque o Supremo fazia a vez do STJ, né? O painel anterior aqui foi excelente, né, da arguição da relevância, altíssimo nível, né, acompanhei. Eu gosto do tema também, eu trabalho muito com STJ, hoje eu advogo só no STJ, depois de muitos anos lá, então eu estou de perto acompanhando essa tramitação da relevância, né, eu me sinto bem próximo a isso, então é um tema que eu acho que vai ser revolucionário no Brasil hoje. O impacto só de perceber o impacto que o STJ tem aqui. Imagina como a relevância vai, né, se expandir, como é que ela vai impactar na jurisdição de primeiro grau, segundo grau, na advocacia. Então, eu acho que a grande revolução que nós estamos passando hoje, pós-emenda constitucional 45 de 2004, é a relevância para o STJ. Mas isso foi objeto do painel anterior e deixa essa reflexão. Por quê? Porque isso também vai, de certo modo, influenciar em como o STJ vai tratar das súmulas. Mais direto para o meu objeto de pesquisa. O que eu pesquisei no Supremo, então, e no STJ? Eu tive a curiosidade de assistir os vídeos das jornadas passadas, em Gramado. Teve um painel, o painel final, os representantes de cada painel fizeram uma espécie de resumo do resumo, né, do que foi exposto em cada painel. E foi muito interessante, porque eu consegui resgatar qual foi a conclusão do painel sobre súmulas em 2022. E eu vou justamente continuar a partir das conclusões de 2022. Né? Qual foi a conclusão dos dois painéis que trataram de súmulas no STJ e de súmulas no Supremo? Basicamente, a conclusão foi pelo desuso. Tá? Ousando resumir o resumo, a conclusão foi do desuso. A aposta, seja do Supremo, seja do STJ, é do desuso. É a palavra, até citei no meu artigo, que está na coletânea, entre aspas, que foi o verbo ali, a palavra correta que foi utilizada por eles, que é o caminho é o do desuso. Aí eu me perguntei, será mesmo? Será que as súmulas vão caminhar para o desuso? E aí eu fui pesquisar. Falei, não, deixa eu ver como é que os tribunais estão operando em relação a isso. Pesquisei o Supremo, pesquisei o STJ. O Supremo, como dito, a maioria das suas súmulas foram editadas só na década de 60. E, realmente, o Supremo parou de editar súmulas simples em 2003. A última súmula simples que o Supremo editou foi em 2003. Por quê? Porque em 2004 veio a emenda constitucional 45, dando um elemento maior, mas com mais força para ele, que é a súmula vinculante, que foi editada primeiro em 2007. E aí o Supremo começou a entrar no desuso da súmula simples, em 2003, e entrou na espécie da súmula vinculante. E utilizou a súmula vinculante como uma espécie de dobradinha com a repercussão geral. Toda vez que ele editava uma repercussão geral, ele casava com a súmula vinculante, até para criar um efeito pedagógico da repercussão geral. Porque a gente não sabia se aplicava ou não, porque o controle difuso, sabidamente, né, não se expandia. Então, e a repercussão geral é dentro do controle difuso. Eu acho que, né, pelo controle e pelo efeito pedagógico, eles casaram muito bem as primeiras repercussões gerais com súmulas vinculantes. Só que, passado um tempo, muitas súmulas foram editadas. Em 2016, percebe-se que parou de editar súmula. E aí, o expositor, o Alexandre Freire, do painel de 2022, falou que ele estava no Supremo à época. Ele falou, olha, nós, na gestão do ministro Lewandowski, nós fizemos um estudo e percebemos que o maior índice de reclamação tem sido justamente em razão das súmulas vinculantes que nós estamos editando. Então,
por esse motivo, por uma questão de gestão, o Supremo parou de editar súmula vinculante, em 2016. E aí depois editou mais 3. Tá? De 16 a 24, só estão 3 súmulas só, poucas. Né? Nenhuma súmula simples e poucas súmulas vinculantes. Já vou adiantar para vocês aqui que não foi divulgado ainda, mas tem uma nova súmula vinculante, que vai ser a 60. Semana passada, tema 1, 2, 3, 4, questão de medicamentos de alto custo, o Supremo julgou em repercussão geral e sugeriu, já tem a redação desse tema para a súmula vinculante também. Então, não está tão em desuso assim. Né? Há uma nova súmula de vinculante no Supremo agora. Vai ser a súmula 60. Não está oficialmente ainda publicada, tudo, mas já está no voto do tema 1, 2, 3, 4. Então, eu pesquisei o Supremo e identifiquei que, realmente, súmulas simples pararam de ser editadas desde 2003 e as súmulas vinculantes foram editadas no começo para casar com a repercussão geral, depois perceberam que houve um aumento de reclamação e eles pararam de editar a súmula vinculante. Qual era o número de reclamações? 3.000. 3.000 reclamações à época, na época que pararam de editar em 2016. Hoje, o Supremo vive uma crise de reclamação. Né? Se não for a maior, é a segunda maior classe que o Supremo hoje recebe, a classe de reclamação. Estava conversando com os colegas do Supremo, que trabalham lá. A perspectiva para esse ano é que o Supremo receba 10.000 reclamações. Ele recebeu 7.000 ano passado, e já bateu 7.000 esse ano, e a perspectiva é que ele receba 10.000 reclamações esse ano. Então, tem uma questão, né, com a Justiça do Trabalho. Tá? O maior número de reclamações é justamente para o controle das questões trabalhistas. Tá? Tanto é que teve um encontro nacional de precedentes em Brasília, no TST. Tá? As coisas não acontecem por acaso. Então, esse ano, foi há 1, 2 semanas agora, tivemos um encontro nacional de precedentes, e o encontro nacional de precedentes foi sediado no TST. Tá? Então, as coisas, né, não acontecem de graça. Então, o Supremo viveu essa crise das reclamações e parou de editar súmulas. Só que isso não conteve, as súmulas continuaram. Tanto é que chegamos a esse ápice aí de quase 10.000 reclamações, a previsão para esse ano. E tivemos, então, uma nova súmula vinculante, que possivelmente vai poder gerar mais reclamações. Por quê? Já sabemos que a reclamação ela cabe diretamente para controlar a súmula vinculante. E tem um ponto essencial também, não só o judicial, mas o administrativo. A reclamação tem essa força na súmula vinculante, controla tanto o judicial quanto o administrativo. Talvez seja uma dica aí por que eles editaram a súmula vinculante agora para essa questão do medicamento de alto custo, para tentar controlar diretamente a observância da súmula. Tá? Ainda não estudei profundamente, é recente, mas a minha ideia é essa. Editar a súmula vinculante porque é uma questão muito sensível do medicamento. Se você descumpre, e vou esperar exaurimento, né, pode ser tarde demais. Tá? Então, eu tenho essa suspeita aí por que foi editada a súmula vinculante para controlar esse tema da repercussão geral. 1, 2, 3, 4. Então, concluí que, de fato, no Supremo Tribunal Federal, há um caminho de desuso, sim, considerando o volume que já foi criado de súmula e de súmula vinculante. Hoje há um cuidado maior, né, para editar súmulas vinculantes. Não vejo necessariamente um desuso, mas eu vejo um uso bem controlado da edição de súmulas vinculantes. A súmula simples realmente acabou entrando em desuso porque a súmula vinculante acabou ocupando esse espaço da súmula simples. Mas nada impede que o Supremo edite uma súmula simples. Tá? Nada impede, e aí vai para a minha conclusão, que eu vou falar conjuntamente de STJ e Supremo. Então, não está tão em desuso assim.
né? Temos uma nova súmula vinculante para comprovar isso. Tá? STJ, que é o meu tribunal de origem. STJ, o que nós temos no STJ? Temos a contínua, como já foi anunciado, a contínua edição de súmulas. O que o Supremo fez? Ele parou de editar súmulas simples porque ele tem um mecanismo da repercussão geral. Porque a repercussão geral, após 2004, regulamentado em 2006 e efetivamente utilizada a partir de 2007, conseguiu realmente dar uma resposta estatística para o Supremo. O Supremo, para vocês terem ideia, em 2006 ele tinha 150 mil processos de acervo. 2006, 150 mil processos. Após a operação repercussão geral, que eu chamo, de 2004, hoje o Supremo tem 22, 23 mil processos. E conseguiu enxugar bem a classe recursal, os processos recursais. Porque o Supremo sofria crise recursal. Porque controle difuso, muitos recursos extraordinários, hoje não. Então, ele deixou a súmula simples para utilizar a repercussão geral. Por quê? Porque a repercussão geral ela trava a subida, processualmente trava a subida do recurso extraordinário. Se já tem um tema, quando o tribunal vai fazer a admissão, ele vai falar, olha, esse aqui já tem tema. O máximo que você vai fazer é uma distinção ali. Porque o Supremo julgou uma vez um tema e ele não quer mais saber daquilo. Então, fecha as portas. A súmula, por sua vez, não. O juiz vai aplicar a súmula, o desembargador vai aplicar a súmula, vai ter o recurso extraordinário, o recurso especial. O que ele vai acontecer? Vai chegar no STJ, caso tenha o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Não impede a subida. Mesmo que o juiz tenha aplicado corretamente, o desembargador tenha aplicado corretamente, caso haja resistência, essa resistência vai chegar ao STJ Supremo e vai entrar na taxa de congestionamento dos tribunais. Né? Temos poucas ações no Brasil, né? Só umas 80 milhões, né? Então, pouquíssimas ações. Né? Então, o relatório Justiça em Números ele é muito representativo para entendermos a lógica do nosso sistema e por que os tribunais operam. Tá? Existe uma espécie de exposição de motivos implícita dos tribunais, como a forma como eles operam, principalmente os tribunais superiores. E é importante ler os números, seja o do relatório Justiça em Números, seja o próprio relatório do STJ ou do Supremo. Eles editam boletins estatísticos que fazem a leitura da situação real dos tribunais. Então, esses números representam, sim, e os precedentes, o desembargador Mantovani realmente falam e justificam essas técnicas de gerenciamento. Quantos minutos? Mais 5? Vou encerrar. E para o STJ? O que nós temos no STJ, então? O STJ ele continuou a editar súmulas simples, mesmo depois dos repetitivos. Em 2008, o STJ ganhou o repetitivo. Não era a repercussão geral, mas ele ganhou o repetitivo. O repetitivo tem a mesma ferramenta da repercussão geral. Editado o tema, esse tema vai ser aplicado pelo tribunal e, caso haja um recurso extraordinário, um recurso especial, por exemplo, esse recurso especial não vai subir. No máximo, um agravo interno. Então, é uma técnica de gestão realmente interessante para o STJ, para ele não ficar julgando a mesma coisa sempre. Tá, se ele tem o repetitivo, teoricamente, seguindo a tendência do Supremo, ele teria que parar de editar súmulas também. Né? Foi o que eu pensei. Né? Quando apostaram no desuso, eu falei, deixa eu ver como é que os tribunais estão se comportando. Só que o STJ, de forma contrária, ele continua a editar súmulas. Hoje, eu fiz um levantamento, mas quase metade das súmulas que o STJ tem, são 673 súmulas, metade das súmulas que o Supremo tem hoje, que o STJ tem hoje, foram editadas pós-repetitivo. Aí eu falei, mas por que o STJ continua editando súmulas simples, que ele não tem vinculante, se ele tem o tema, que é uma ferramenta mais poderosa, assim dizendo, para o controle estatístico? E aí, essa é a pergunta que me pautou. Eu falei, por quê? Tem as súmulas procedimentais, como bem colocado, que é a súmula 568, que surgiu para mitigar o 932, o poder do relator, porque o STJ não consegue viver hoje sem monocrática.
não consegue, né? O 932 ele diminuiu o 557 antigamente, então o 932 ele era um problema para o STJ, poder do relator. Então, na vacácio, né, o pleno do STJ se reuniu e falou assim: temos a súmula 568 aqui para a gente continuar decidindo monocraticamente, né? 99% dos processos do STJ hoje são decididos de forma monocrática. E graças à súmula 568. Legislou, sim, no sentido de ampliar o 932 só para o STJ. Então, mas eu perguntei, por que o STJ continua editando súmulas? Tem uma espécie cultural, né? O STJ tem muito apego às súmulas. Mesmo nos pontos que foram positivados no código, a gente, né, acaba citando súmula. Nem fala mais do não conhecimento do agravo 932, fala súmula 182. A gente não cita ainda o positivo. Então, tem um aspecto cultural. E eu fui perguntar para os ministros que compõem a Comissão de Jurisprudência do STJ. Falei: ministros, por que os senhores continuam editando súmula, se a gente tem o tema mais forte? E aí eles me falaram, né, uns dois que eu conversei, a gente edita porque a gente não tem muita firmeza, assim dizendo, em fazer um tema. Porque o tema, ele fecha as portas do tribunal. Ele fecha as portas. E a gente já sabe da reclamação, que o STJ não aceita reclamação. Então, o STJ, depois que ele fixa um tema, muito difícil ele rever aquele tema. Porque ele não tem a oxigenação do sistema que acontece mediante a reclamação. A reclamação é uma espécie de termômetro, para saber se as coisas estão sendo bem aplicadas ou não. E o STJ não recebe reclamação. E aí, uma outra atualização. Quarta-feira, agora, a Corte julgou a possibilidade de editar uma súmula simples para dizer que não cabe reclamação no STJ. Corte Especial do STJ. Proposta de súmula. Não concluíram. Houve um pedido de vista da Missa Nancy, que é a relatora da reclamação, que fechou as portas na Corte Especial. Então, as súmulas continuam bem vivas. Tá? Então, esse é o panorama. E qual é a minha proposta conclusiva? É que as súmulas elas continuem a ser, seja para o Supremo, seja para o STJ, uma espécie de meio termo, como o ministro Victor Nunes Leal anunciou na década de 60. Para que o tribunal não feche, de uma vez, as portas de um tema. Para que permita que, com a edição de súmulas, o juiz de origem estude a aplicação, o tribunal de origem estude a aplicação e oxigene mais ainda a implementação e edite, às vezes, enunciados para súmulas, complementando, não fechando totalmente o sistema. Porque o que eu percebo, conversando com colegas magistrados de primeiro grau, de segundo grau, que o tema, às vezes, ele é muito impositivo. Né? Claro que o livre convencimento motivado restou mitigado no novo CPC, a exposição de motivos no novo CPC é clara nesse sentido, de dizer, olha, o excesso do livre convencimento ele é até prejudicial para o nosso sistema. Mas eu acredito que há a possibilidade de as súmulas serem uma espécie de meio termo no nosso sistema. Os tribunais continuarem editando, o Supremo e o STJ, para não fecharem as portas, efetivamente, porque há um bloqueio total, não pensar só apenas na gestão processual, que é a preocupação primária, sim, questão de volume processual. O volume do STJ está muito alto. Então, a minha proposta conclusiva, que eu deixei no artigo, e que falo aqui para vocês, é que as súmulas elas possam ser pensadas nessa releitura, de que edite súmulas sob o entendimento que pode virar vinculante lá na frente. Primeiro, eu edito a súmula, verifico como é que é o comportamento jurídico em relação àquele tema, aquela súmula, e se ficar tudo certo, eu faço um tema. Eu acho que vai permitir uma certa oxigenação e acho que vai ter uma democratização do processo decisório e vinculativo do nosso sistema. Porque, como eu disse, conversando com colegas que operam o primeiro grau, o segundo grau, há um incômodo em relação a muita imposição, sem o devido debate. Esgotei meu tempo? Certo. Então, eu aproveito aqui para agradecer ao Instituto pelo convite. Me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui. Agradeço a todos os componentes da mesa. Foi um debate muito rico, muito produtivo, e tive essa responsabilidade aqui de fechar. Tá bom? Agradeço.
Muito bem. Depois de ouvirmos as excelentes exposições que foram feitas, eu faço um brevíssimo comentário, porque já estamos ao 12h25. Eu queria comentar em relação ao tema geral das jornadas, né, que nós vemos como, aliás, bem expôs o desembargador Bacelar, que nós, praticamente, o direito brasileiro está caminhando do sistema da civil law, que ele bem explicou, de onde surgiu essa expressão, para um sistema quase da common law. E, aliás, é um comentário feito também pelo Daniel Mitidiero, no seu excelente livro sobre os precedentes, né? Nós fomos buscar lá, nos países do direito anglo-americano, o precedente com muito mais força do que nunca se teve antes no Brasil. E queria acrescentar apenas o seguinte: parece-me que um dos grandes problemas dessa questão dos precedentes é a identificação do caso concreto com o precedente. E, ao falar nisso, eu presto uma homenagem ao desembargador Mantovani, que eu sei que é fã do Fernando Pessoa, como eu sou também. Me ocorrem os versos dele, ele mesmo, Fernando Pessoa, ele mesmo, no seu ortônimo, e não em nenhum dos seus heterônimos, quando ele diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. E, com isso, eu queria dar a palavra às perguntas, mas vejo que o nosso tempo está esgotado. De qualquer maneira, eu abro essa oportunidade, deixando a cada um a liberdade de se retirar. A instrução da direção das jornadas é que se encerre efetivamente com 2 horas, né? Que é o que nós estamos atingindo agora. Alguém gostaria de fazer uma pergunta a um dos conferencistas? Se não, eu terei o prazer, então, de encerrar esta que foi, a meu ver, uma brilhante exposição por parte de todos os participantes deste painel. Muito obrigado a todos.